Bom dia! Está começando mais uma edição do TVC News de hoje, no dia 26 de dezembro de 2025. Já estamos chegando aí na finaleira do ano, né? Espero que você tenha passado o seu Natal muito bem com a sua família, reunido, cheio de fé e união. E agora, então, nós vamos conferir o que vai ser destaque na edição de hoje. Praias de Balneário Camboriú têm certificação Bandeira Azul. Camboriú terá nova escola em tempo integral. PRFs e pedestres são atropelados durante atendimento de ocorrência na BR-101. Operação Guardião do Litoral reuniu forças de segurança no Caixadaço. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Bom, e para começar a edição de hoje, nós vamos começar falando sobre Camboriú. Quem está aqui comigo para falar um pouquinho sobre as obras que estão acontecendo em Camboriú, principalmente sobre o plantão que está acontecendo nas obras, principalmente neste período de final de ano, é o secretário de Obras de Camboriú, Zé Branco. Boa tarde, secretário, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos que estão assistindo nós pela TV. Uma alegria poder voltar aqui e falar da nossa querida cidade de Camboriú. Como você falou muito bem, a cidade de Camboriú não para, mesmo no recesso aí de Natal e Ano Novo. Nós continuamos trabalhando na Secretaria de Obras, atendendo algum serviço essencial que não pode parar. Secretário, vamos começar falando então um pouquinho sobre como que está acontecendo as limpezas dos córregos dos rios ali em Camboriú. Muito bem, a gente, além de alguns trabalhos que nós não conseguimos concluir 100%, mas nós fizemos aí nos últimos dias, dia 22, dia 23, trabalhamos com 4 máquinas em Camboriú, fazendo os assoreamentos de alguns canais, de alguns rios. Na prevenção, aí há um pedido do prefeito Leonel Pavan para uma prevenção para livrar de cheias no nosso município de Camboriú. Além dessas limpezas, desassoreamento de córregos, de rio, de vala, tem os outros trabalhos que a gente continuamos trabalhando na nossa querida cidade de Camboriú. Ontem à noite a gente aí passou um surto com um pouco de chuva que choveu ontem à noite, um volume de quase 40 milímetros de chuva em menos de uma hora, mas graças a Deus alguns pontos da cidade alagou, foi coisa pequena. Aí esse trabalho que a gente fez no decorrer de um mês, que ajudou muito no escoamento da água para que não alagasse alguns pontos da nossa cidade de Camboriú. E esses trabalhos estão sendo realizados, né, não somente nesse último mês, mas também durante todo o ano, né, desde o início do ano, vocês já estão realizando os trabalhos de limpeza nos córregos, nos rios, para evitar realmente esses momentos que a gente tem agora, principalmente nessa época do ano, de cheias, né, de chuvas. Então a gente acaba tendo aí alguns pontos de alagamento em Camboriú. Como que está sendo feito esse trabalho, coordenado esse trabalho todo da limpeza? Muito bem, nós fomos surpreendidos no início do ano, dia 16 de janeiro, com as chuvas em Camboriú, uma enchente, todo sábado o sofrimento de Camboriú teve. Preocupado com isso, a Secretaria de Obras e toda a Secretaria envolvida, e a determinação do prefeito Leonel Pavan, que a gente pudesse fazer desassoreamento do rio. Então, a gente não parou desde janeiro. Cada mês a gente fez alguns pontos da cidade. E agora, nos últimos meses, a gente intensificou alguns pontos para que fosse feito o trabalho de assoreamento de alguns canais. O Jardim Europa, lá no Santa Regina, que sofre muito. A gente trabalhou lá nos últimos dias, fazendo um alargamento, desassoreamento todo aquele canal, quanto no Rio Pequeno, aqui no Monte Alegre, no Rio Peroba, vários pontos da cidade a gente trabalhou durante o ano todo. Mas no último mês a gente deu uma acelerada um pouco mais, preocupado com isso. Além disso, Bianca, a gente deve lembrar aí que a gente fez um trabalho que é a limpeza nas ruas do Catatreco. Mesmo no dia de hoje, a gente está trabalhando aí com 3 caminhões na rua, recolhendo todo esse material, que é o material volumoso que nós falamos. É o resto de imóveis. É um período que o morador troca muito móvel, troca o sofá, troca a cama, troca o colchão, troca o guarda-roupa e acaba colocando esse material na rua. Preocupado com isso, a gente não parou o trabalho, a gente está recolhendo todo esse material na rua, levando para um local determinado, para depois a gente dar o destino final. Porque o material acaba ficando na rua. Se vem uma chuva, ele acaba indo para os córregos, para os rios, para as bocas lobo. Preocupado com isso, a gente não parou esse trabalho. Além de outro trabalho da limpeza pública na cidade de Camboriú, que a gente não para, estão fazendo de alguns pontos da cidade, mas o caminhão, que como é conhecido o caminhão do Catatreco na cidade de Camboriú, a gente está com 3 caminhões. Nós trabalhamos no dia 22, dia 23, paramos ontem, foi dia 25, voltemos hoje de volta com o caminhão, voltemos segunda-feira de volta, segunda e terça, que é dia 29, dia 30, voltamos a trabalhar de volta na cidade de Camboriú para tentar recolher esse material para que ele não fique na rua. Como eu falei, além de outros trabalhos que a Secretaria de Obras, que é coordenado pela Secretaria de Obras, por exemplo, o serviço do cemitério, a gente não para, tem uma equipe trabalhando direto, porque ocorre muito sepultamento e a gente precisa fazer esse trabalho da limpeza pública, da varreção na rua, do catatreco, desassoreamento, limpeza de alguns serviços na cidade de Camboriú. Então a Secretaria de Obras, 30% da Secretaria de Obras praticamente continua trabalhando direto, eu não posso parar. Secretário, e o catatreco então vai passar nesses próximos dias em quais horários e quais bairros?
Muito bem, como nós trabalhávamos com 7 caminhões e nós estamos só com 3 caminhões trabalhando, a gente determinou alguns pontos da cidade. Estamos fazendo as ruas principais, pelo centro da cidade e as ruas principais. Só para você entender, nesse momento hoje, que é nessa sexta-feira, a gente já tirou 2 caminhões de entulho de material do Monte Alegre, né? Então a gente não fez todo o bairro, não consigo atender todas as ruas, pensa a compreensão dos moradores aí, mas a gente faz pelas ruas principais dos bairros, né? Quando o centro da cidade, algumas ruas. Então todas as ruas são em 22 ruas que foi determinada para poder fazer esse recolhimento do material, só as ruas principais da cidade. A cidade é muito grande, a gente coleta aí na média de 4.000 cúbicos por mês, então não tem como fazer todas as ruas nesse momento, mas algumas ruas principais a gente está fazendo. Lembrando a você, morador de Camboriú, que a gente faz uns pontos, mas a partir de dia 5 de janeiro volta com toda a operação total para recolher todo o material. Então você que tem o material, invite. Você que tiver o material e quiser dar o destino final também, nós estamos recebendo lá na Secretaria de Obra. Invite colocar na rua, invite colocar na beira de córregos, de valas, pode levar na Secretaria de Obra que lá a gente recebe. Quando eu falo material volumoso, é o sofá, é o colchão, é o resto do guarda-roupa, é o armário, esse tipo de material, pode diário a gente recebe lá na Secretaria de Obra. Por quê? Porque esse material não é material contaminado, então ele fica lá e a gente dá, lá é colocado como um transbordo, né? E lá depois a gente dá o destino final para ele para um lugar licenciado. E caso alguém que esteja nos assistindo tenha algum material, então passa para a gente qual que é o endereço da Secretaria de Obras para estar levando o material. A Secretaria de Obras está lá na Capitão Ernesto Nunes, né? Na Secretaria de Obras, pode destinar lá, nós temos um telefone lá, tem um pessoal atendendo lá, o plantão meu está lá para atender, mas você percebe, você andar na cidade de Camboriú, sempre em algum lugar da cidade você vai encontrar alguém da secretaria minha trabalhando. Como eu falei, eu estou com 5 equipes trabalhando na rua, além desse trabalho, tem os trabalhos fazendo, mas pode levar na Secretaria de Obras, que lá a gente recebe. Invite e colocar na rua, nós temos um plantão lá, se for no sábado você pode ir, se for no domingo você pode ir lá, tem um rapaz lá que fica de plantão para poder receber esse material. Pedindo mais uma vez, invite e colocar esse material na rua, em beira de córrego, ou outra coisa. A gente tem prevenciado, Bianca, nesse período, as pessoas às vezes colocam fogo no material. A gente pede que não coloca, não queime material, leva até a Secretaria de Obra para nós receber esse material, para evitar de fogo, incêndio em alguns pontos. Invite colocar esse material em beira de córrego, em beira de estrada, pode levar na Secretaria que nós recebemos. Ou do contrário, deixa na beira da estrada, que assim a gente vai estar passando na beira da rua, na frente do seu imóvel, que a gente vai passar e recolher. E quais estão sendo as principais ocorrências registradas nesse período que vocês estão trabalhando de plantão agora no final do ano? A gente, ontem à noite foi alguns chamados devido a algumas ruas que encheu aí, foi coisa pouco, mas rapidamente, era 1h da manhã já tinha esvaziado. E outros pontos são o trabalho, como eu falei, do cemitério, o material do catatrec que não deixa fazer. A gente está no interior fazendo algumas coletas, que tem alguns pontos de coleta que ainda é nós, Secretaria de Obra e Saneamento que faz, que é o lixo em alguns pontos da cidade, e os outros trabalham, né? Então, vários pontos da cidade a gente está com a equipe trabalhando. Além disso, nós temos hoje uma equipe na rua trabalhando para poder fazer alguns buracos, algumas fugas. Nós temos uma operação tapa-buraco, asfalto frio, que às vezes precisa fazer alguma emergencial, então estão todos os pontos da cidade. Como a cidade hoje é muito fácil, o pessoal anda, reclama, pede e a gente determina que a equipe vai no local para poder atender as demandas. Claro que eu entendo, não dá para atender todos agora nesse momento, que a gente está com uma equipe muito reduzida para atender aquela emergência. Um buraco na rua, não pode deixar aquele buraco aberto até dia 5. Eu preciso ir lá e fazer uma correção, corrigir. Um lixo colocado em alguns pontos da cidade, não pode deixar, eu preciso fazer a coleta, varreção, a limpeza pública, a praça da cidade, em alguns pontos nós estamos trabalhando para deixar a cidade organizada e limpa, porque nós estamos aí chegando no próximo final do ano já, ainda tem alguns dias de recesso, mas a Secretaria de Obra, como eu falei, ela não para totalmente, a gente continua atendendo algumas demandas. Secretária, quais foram os principais pontos de alagamento que teve nessa noite? Nós tivemos um ponto ali no Monte Alegre, na rua Monte Alto e na Monte Acaraí. A gente tivemos no local com a Defesa Civil, mas depois de 1 hora, depois a água já tinha baixado. A gente já está estudando uma possibilidade dia 5 de janeiro, a gente ir para esse local para ver o que está correndo, se tem que fazer uma nova tubulação para fazer o escoamento melhor daquele local, mas foi pontos bem poucos lugares que atingiu. Tudo isso é resultado do nosso trabalho que nós fizemos no decorrer do ano, além da limpeza do catatreg na rua, de não deixar material volumoso jogado na rua, dos assoreamentos de todos os canais da nossa cidade de Camboriú. Lá no distrito Monte Alegre, a gente fez todo o canal do Rio Peroba nos últimos dias, desde lá de Balneário, atravessando por aí, todos os pontos que tinha de fazer desassoreamento, a gente fez e isso ajudou no escoamento mais rápido da água. E quantas pessoas, quantos funcionários estão trabalhando em plantão agora neste final de ano? Nesse período, na data de hoje, a gente está com 22 funcionários trabalhando, né? 22 funcionários trabalhando espalhados por cantos da cidade. Aí a gente para amanhã, a gente não tem um trabalho amanhã, que é sábado, nem domingo. Na segunda-feira a gente volta com 35 funcionários trabalhando, segunda e terça, depois fica só o pessoal de plantão de volta. Depois eu volto na sexta-feira de volta, que é dia 2.
depois a gente para dia 3, dia 4, depois nós voltamos total, toda a secretaria, no caso toda a prefeitura volta dia 5, né? Mas a Secretaria de Obras a gente tem uma boa equipe trabalhando para poder as demandas. Tem coisa que não tem como esperar, como eu falei para você. Muitas vezes é uma árvore que cai, a gente tem que tirar, é um buraco na rua, a gente tem que tapar, tem que corrigir para não evitar os acidentes e assim por diante. Alguns serviços, então, continuando fazendo lá na Secretaria de Obras para poder atender melhor a nossa cidade de Camboriú. Claro que tem outras secretarias trabalhando, por exemplo, a educação está trabalhando, tem um polo, a administração trabalhando, tem um concurso público, o pessoal está trabalhando para poder corrigir, fazer a documentação para que dia 5 já esteja apto a trabalhar. A saúde está trabalhando, bem-estar social está trabalhando, várias secretarias estão trabalhando com trabalho interno para poder atender a demanda da nossa cidade de Camboriú. Secretário, e como que vai funcionar caso alguém presencie uma queda de uma árvore, algum buraco, e precise então deste atendimento da Secretaria de Obras? A população pode estar entrando em contato com a Secretaria como? Geralmente esse tipo de serviço é solicitado pela Secretaria da Defesa Civil. A Secretaria da Defesa Civil aciona a Secretaria de Obras, porque a Defesa Civil ela não executa, ela faz o trabalho de fiscalizar e acompanhar. Quando tem alguma emergência, ela solicita a Secretaria de Obras, porque a Secretaria de Obras somos nós que temos serviço, temos maca, temos caminhão, temos pessoal braçal para executar. Então, se você precisar de algum serviço, aconteceu alguma coisa na sua residência ou na rua, que você precisa do auxílio da Defesa Civil, solicita a Defesa Civil, que a Defesa Civil aciona a Secretaria de Obras para a gente possa fazer o trabalho. Então tá, secretário, eu queria agradecer a sua participação. Caso tenha mais algum recado para deixar para a população de Camboriú que esteja nos assistindo, ou mais alguma informação, pode falar olhando ali para a sua câmera. E agradeço aqui a sua participação, está trazendo todas as informações de como está funcionando Camboriú, principalmente a Secretaria de Obras, neste período de final de ano. Muito bem, Bianca. Quero aproveitar o espaço aqui, aproveitar a oportunidade de falar da nossa cidade de Camboriú. Dizer que o trabalho, como eu falei, nós continuamos trabalhando. Eu já estive para o interior de Camboriú, nós ocorreu nos últimos dias uma queda de uma ponte que acabou cedendo lá na localidade da Cobra Fria no Brás. Já estive no local hoje, pedi a compreensão dos moradores, está liberado apenas para veículo leve, não pode passar caminhão, porque corre o risco daquela ponte cair e aquela comunidade, são mais de 50 famílias, ficar isoladas. Os outros trabalhos a gente continua fazendo na Secretaria de Obras, sempre à disposição, como eu falei, a gente não consegue atender 100%, mas na medida possível atender. Por isso, momento, desejar um feliz ano novo para todos aí, né, que estão aproximando aí, que Deus possa abençoar cada um e seja um 2026 de bastante sucesso e saúde para todos nós. Muito obrigada, secretário. Um feliz ano novo para você também. E sempre que tiver alguma novidade, estaremos aqui de portas abertas para estar acompanhando e noticiando todas as informações. Obrigado. Bom, e agora nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos falar sobre as praias de Camboriú que tem bandeira azul e também vamos falar sobre a nova escola em tempo integral em Camboriú.